Fala, Aê! Marconi, beleza? Estamos ao vivo agora com esse monstro da odontologia, da cirurgia bucomaxilofacial, Que Dr. Tiago exagerado. Santana. Nada disso, meu amigo. Eu acompanho seu trabalho, satisfação enorme estar dividindo essa live com você hoje aqui, que muito abrilhantará aqui a participação dos nossos seguidores, ouvintes aí que estão assistindo a live. E demais, eu já estava há muito tempo querendo fazer essa live contigo, que bom que deu certo essa semana. Que bom, que bom. Satisfação minha. Prazer aqui estar com você, com todo mundo, principalmente pelo fato de que você é um amigo das antigas e a gente não tinha ainda conseguido se encontrar para poder fazer isso, né? Mas agora, enfim, vamos lá. É isso aí. Pois é, Tiago. Então, a gente está contando aqui com a galera aqui de peso, o pessoal daqui de Pernambuco, eu acredito que alguns aí também de Sergipe. E vamos começar, né? Vamos começar conversando aqui. Esse tema é muito interessante, um tema que está dando muito o que falar nessa época, né? Exatamente sobre a questão dos procedimentos que são considerados de urgência ou emergência, ou até mesmo aqueles casos considerados inadiáveis, ou seja, aqueles casos que as próprias resoluções estão preconizando aí, as resoluções que de fato regularizam o nosso exercício profissional. E hoje, inclusive, eu não sei aí em Sergipe, mas hoje, inclusive, o Estado de Pernambuco, o Conselho de Pernambuco também emitiu que vai continuar com essas medidas de isolamento, somente para casos, atendimentos para casos inadiáveis de urgência. Então, a finalidade é essa, a gente conversar um pouco, esclarecer um pouco para essa turma, esclarecer também para todos que estão nos seguindo, nos ouvindo, o que seria, na verdade, esses casos inadiáveis, o que seria, na verdade, um caso de urgência. O que é que dá respaldo hoje a um dentista sair de casa, do seu conforto, da sua proteção, muitas vezes, e ir para a linha de frente e atender um caso considerado urgência? Então, é sobre isso o tema, a gente vai conversar hoje um pouco, e a sua experiência é bacana nesse sentido que você já posta muita coisa, você já contribui muito com conteúdo de qualidade, um material fantástico, e vamos compartilhar um pouco isso hoje. Valeu, valeu, meu amigo. Vamos lá. Antes de a gente começar a live, não sei se vocês chegaram a ver, pessoal, o Conselho Federal de Odontologia acabou de publicar uma nota referente ao posicionamento deles. O posicionamento, independente de Bolsonaro. Eu não vou aqui, nem Marconi, vamos entrar em questão política, tá? Esqueçam isso de esquerda, direita, não. O mérito aqui é discussão literária e posicionamento das instituições que estão regulamentando a gente, que é o Conselho Regional e Conselho Federal. O de Sergipe, Marconi, até onde eu sei, a última nota publicada foi na semana passada, início da semana ou foi final da semana passada. Então o posicionamento está mantido ainda. O governador do estado de Sergipe mantém a gente em quarentena horizontal até dia 17. A Agência Nacional de Saúde, você deve ter visto o documento que ela publicou ontem, está mantendo que os leitos e tudo vão ficar esperando, né, um possível problema, uma possível piora do problema, e cirurgias eletivas devem ser adiadas para após 31/5. Eu tive uma ortognática cancelada, porque na quinta-feira, quando eu fui operar, que explodiu todas as instituições mandando documento, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, isso da quarta para quinta. Tanto é que a cirurgia da paciente, por culpa da nossa equipe aqui, foi adiada da quarta para quinta, e ela até falou, poxa, doutor, se tivesse sido ontem, a cirurgia teria acontecido? Eu teria, mas olhe, vamos ressignificar. Vamos olhar que foi Deus que colocou que não era para fazer agora. Faz depois, não tem nenhum problema, é cirurgia eletiva. Aonde é que eu quero chegar? Nesse instantezinho, foi publicado o Conselho Federal mantendo o seu posicionamento e mantendo a gente em quarentena horizontal. Só que o Conselho Regional de Minas já publicou mandando o pessoal voltar. Pelo menos eu não li, mas foi o que eu já vi. Vários comentários do pessoal batendo de frente com o Conselho Federal. Então, o que é que eu acho? A gente está vivendo um momento peculiar, em que a gente tem o presidente lá em cima falando algo que não está batendo com o que o Ministério da Saúde está falando, que não está batendo com o Conselho Federal de Medicina, que não está batendo com o Deodonto, que não bate com o Conselho, que não bate com o empresariado, que não bate com... Olha, a gente está vivendo uma loucura. Nesse momento é loucura. Uma verdadeira torre de Babel, viu? Cada um que fala uma coisa diferente. E o que me preocupa mais é quem está na ponta de tudo isso. Muitas vezes o paciente
que está ou necessitando de uma assistência para casos inadiáveis, ou mesmo aquele que fica naquela querendo resolver algum problema e não sabe se pode, se não pode, não pode. Então a gente está aqui tentando para esclarecer isso. Pois é. E aí o que me deixa meio chateado com o nosso conselho, eu sou um crítico pesado de instituições, porque quem está lá dentro quis entrar porque quis, então tem que aguentar pancada mesmo da gente que está lá de fora e que a gente milita. Milita, que eu diga, no dia a dia do trabalho da odontologia, ensinando nos nossos consultórios e hospitais. Então, eu digo isso porque o que a gente vai falar aqui, até quem quiser está lá a publicação, peguei aqui o iPad para mostrar, eu simplesmente só traduzi o que a American Dental Association, que é a sociedade como se fosse o nosso, eu não digo que é o conselho, mas como se fosse a ABO, né? De lá, a Associação Americana, ela publicou quais são as normativas nessa exata pandemia de quando é que o dentista vai atender e quando é que o paciente tem que sair de casa. Eu não vi ninguém fazer isso aqui pela gente. Você viu, Marconi, alguma publicação dessa aqui? Não, as únicas resoluções são aquelas que a gente já conhece de praxe, que é restringindo o atendimento para casos inadiáveis, né? Mas com esse detalhamento de informações, com essa explicação, com esse critério científico que a ADA, na verdade, é a Associação Americana, postou, eu não vi nada. Não vi nada, não. E pois é uma coisa simples. É isso que me deixa chateado, porque devia ter sido publicado aqui. Primeiro porque o posicionamento do Conselho na semana passada foi ficar em cima do muro. Depois ele colocou pra gente não atender mais. Como vocês que estão nos acompanhando bem sabem, nos artigos científicos nós somos a profissão de maior risco do planeta de contrair o coronavírus. Por conta disso, a gente está, que eu diga porque isso é linha de frente, mas a gente está equiparado praticamente com anestesista, com médicos de UTI. Então, assim, é porque no caso do dentista, independente da área, tirando odontologia legal, tiraria alguma outra área. Radiologia talvez. Tirando alguma, tá todo mundo ali, no frontline, a gente está direto, a nossa máscara tripla camada não protege. Tem que atender nessa época. Marconi, aqui em Sergipe a gente não encontra a máscara a P100 ou N95, né? Não encontra nenhuma das duas, que a P100 ainda é melhor aqui, eu acho, pelo que eu li, do que a N95, mas não encontra. Aí você vai no site, já tem gente aplicando golpe, você compra na internet e não recebe. Então veja que existem aproveitadores em todos os momentos. Aqui a gente até conseguiu, mas eu fiquei sem, que eu só consegui duas. Eu deixei com meus pais, né? Eles é quem tem. Na verdade, minha mãe que conseguiu comprar. Então, não tem porquê, entre alguém que tem a faixa etária de risco e a gente que é mais novo, a gente acaba tranquilamente ficando aquém nisso aí. E, para a gente começar o assunto, era essa primeira crítica que eu tinha. Por quê? Porque não foi publicado nada. Quando a gente vai olhar aqui, deixa eu ler aqui, eles colocam lá, nos Estados Unidos, que estão também em quarentena, foi recomendado a todos os profissionais da odontologia, clínicas privadas e não privadas, ou seja, aqui a gente viu muita denúncia, o dentista cego denunciou várias vezes clínicas de franquia que não fecharam, que inclusive colocam lá, quem não quiser não venha, e deixe seu crachá que amanhã já tem outro dentista no lugar, porque dentista é uma coisa fácil de conseguir. Infelizmente, a gente fica desvalorizado por essas coisas aí que acontecem dessas franquias. Nada contra quem trabalha, cada um sabe onde o calo aperta, mas infelizmente ao não se valorizar, você se coloca em risco. Porque eu já sei, até pelas denúncias que eu vi, de redes que não estão nem oferecendo a máscara que deveria, né? Tá dando aquela convencional. Na verdade, aquela safadinha, sabe? Que você vê até a boca, de tão transparente que ela é. Então, Eu fiquei sabendo também de algumas urgências odontológicas também que estão fazendo essa pressão, na verdade, aos colegas dentistas que trabalham nas urgências e também a mesma coisa, não estão oferecendo nenhum material básico de proteção, às vezes é o dentista que vai ter que se virar para conseguir e levar e conseguir. Então isso é um verdadeiro absurdo, verdadeira desvalorização da nossa profissão. Pois é, e aí você vê lá no documento, eles colocam assim, a orientação quanto ao que é urgência e emergência. Essa orientação, ela pode modificar em qualquer dos próximos dias,
de acordo com a progressão da pandemia do Covid-19. Ou seja, eles deixam claro ali que eles estão, naquele momento da publicação, que foi na semana passada, fazendo esse statement, né, naquele momento, mas que a qualquer momento pode mudar. Aqui no Brasil, eu gostaria muito de concordar com o que o nosso presidente está querendo, porque eu sei que vai colapsar a economia, só que a gente também não deve deixar de lado que é saúde. Tá, na verdade, virou um jogo que alguns já estão publicando nos Instagrams. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente está sem saber o que fazer, né? Ainda mais porque a gente que é cirurgião, meus pacientes, alguns já disseram, não querem se operar antes de julho. Não sei se você já está passando por isso. Cirurgia grande, cirurgia hospitalar. Essas aí realmente sem previsão ainda, pelo menos não é nem julho, é sem previsão, né? Muitos estão, na verdade, segurando ao máximo e sem previsão. As situações que, por outro lado, têm acontecido, não sei também para você, que, por exemplo, enquanto cirurgião, a gente se depara com muitos desses casos de urgência que acontecem, né? E surgem também aquelas urgências que, por exemplo, a pessoa quer se antecipar a uma urgência maior, ou seja, ele tem uma situação que está começando a dar um problema e às vezes eu fui realmente procurado algumas vezes no sentido de dizer eu quero resolver alguma coisa para não ficar pior, porque eu não sei quando é que isso, até onde isso vai ficar, onde é que isso vai parar, quanto tempo vai passar em isolamento, então de repente eu quero resolver isso logo, vamos dizer assim, entendeu? Então isso aconteceu muito, o inverso também, disso aí. Deixa eu só tentar ver se eu consigo fixar aqui, Marconi. Você que consegue, clicando aqui, clique e segura no que eu escrevi, aí aparece fixar comentário. Porque algumas pessoas estão entrando. Beleza. Ótimo. Porque é o seguinte, o que você está dizendo é tão válido que essa semana eu recebi 6, quer dizer, uma das minhas funcionárias está, quer dizer, as duas estão home office, o meu funcionário também da internet está home office, ele já trabalha na verdade assim, mas a minha secretária, ela me manda os prints do que está acontecendo e eu tive 6 pessoas, uma na verdade foi através de uma colega que tentou me encaminhar, querendo tirar siso, que já estava começando a incomodar. Aí entra o problema. Como eu vou fazer radiografia panorâmica se todos os centros de imagem da cidade estão fechados? E eu estou passando por esse mesmo problema aqui também. Todos estão fechados. Está tudo fechado, a gente não sabe o que é que vai acontecer. O CFO acabou de se pronunciar, a publicação foi agora, 10 minutos antes da nossa live, e ele está mantendo a gente em quarentena, devido ao risco da nossa profissão. Então, assim, CFO está acima de CRO. Então, o CRO de Minas vai acabar tendo essa resolução, acho que 20 de 2020, se não me engano foi esse número agora, ela vai ser removida, né? Revogada. Então, não adianta. Qualquer CRO, Pernambuco, Sergipe, o que for, está abaixo do conselho. Então, por hora, pessoal, é o que a gente tem, notícia de última mão que acabou de publicar. Mas vamos continuar aqui pela aba. Então, Marconi, o que foi que eles publicaram? O que é considerado emergência odontológica? O que for potencialmente fatal, entenda, não é morte iminente, mas que pode trazer problemas maiores para o paciente. Então, sangramentos, dor que você não consegue mais continuar mesmo sob a ação de algum analgésico, ou infecção, é tudo urgência e emergência. Então, eles colocaram aqui celulites, abscessos, traumas de face, porque as urgências e emergências estão funcionando. E sangramento, tudo isso é para o dentista, ele sair de onde ele está e ir para o consultório. O paciente tem uma foto e você viu que está com aquele inchaço na face, você vai ter que acabar indo atender seu paciente, sim. Eu estou com a urgência de uma recém-operada. Ela foi desinclusão ortocirúrgica e o fio acabou soltando do aparelho, então está machucando ela. A mãe entrou em contato hoje com minha funcionária, só que aí eu disse, isso é uma emergência ortodôntica, e passei para a minha amiga, que é ortodontista, que vai atender ela. Então, eu não sei se é amanhã ou é na segunda, que ela pediu para colocar serinha em cima por enquanto. Veja que está todo mundo com receio de sair de casa, né, devido ao risco. Então tem que saber quando é que você sai, quando é que não. Ah, professor, mas eu tenho minhas contas para pagar e as contas não param de chegar. Verdade, todos nós temos. Imagina a gente, né, Marconi, que é cirurgião, porque nós vamos ser mais impactados do que vocês que só estão no consultório. Porque
eu estou com mais de 10 cirurgias hospitalares para acontecerem e eu sei que pode ser que só aconteçam lá para agosto, julho, setembro. Como é que fica a parte da remuneração? Eu vou estar prejudicado, extremamente prejudicado. Então, não é fácil não, para ninguém. Não. É difícil para todo mundo. Então, o que é que você diz, Marconi, sobre isso aí? De fato, a resolução ela está mantendo, né? Na verdade, nós profissionais de saúde na quarentena, todos nós vamos sofrer, independente da área que exerça. Eu concordo com tudo que você falou. Na verdade, a gente, enquanto cirurgião, a gente está naquele dilema de que estamos sendo, na verdade, procurados por alguns casos de urgência, mas as nossas cirurgias eletivas, os nossos procedimentos maiores, hospitalares, estão tudo sendo postergados para não sei quando, né? A gente está realmente enfrentando esse dilema. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, repetir exatamente essa leitura que você fez do documento, o que seria, na verdade, urgência e emergência. Repetindo aqui para quem chegou agora, de repente quem está participando aqui com a gente, urgência e emergência estão relacionados àqueles casos que você precisa de uma assistência imediata, né? Então, alguns exemplos aqui para vocês, né? Quem está nos assistindo aí, aqueles casos de infecções, como alguns abscessos, casos, por exemplo, de algumas urgências endodônticas, como as pulpites, né? As pulpites irreversíveis. A gente tem, na verdade, as dores que o paciente sente também, muitas vezes não tem como controlar, muitas vezes com analgésicos. A gente tem alguns quadros, por exemplo, de pós-operatórios que precisam receber nossa assistência, uma vez que, por exemplo, o paciente, por exemplo, precisa receber alguma assistência, nem que seja realmente para você fazer um controle, por exemplo, de uma alveolite que porventura aconteça. Então, tem alguns casos que, nesses casos, a gente não consegue ficar em casa o tempo todo. A gente realmente vai ter que sair, se dispor a atender alguns casos. Por exemplo, comunicação bucosinusal é uma coisa que está lá aberta, a comunicação, está lá transitando um micro-organismo da boca para o seio maxilar, para a fossa nasal, e alguma coisa de repente precisa ser feito, não pode esperar muito tempo, né? A gente tem os abscessos, a bactéria não está sabendo que a gente está em quarentena, a bactéria está lá querendo destruir o hospedeiro, querendo fazer o abscesso cada vez evoluir mais, né? E a gente imagina também, Tiago, que, por exemplo, um quadro de urgência pode se transformar numa emergência, né? A gente, por exemplo, pode ter aquela pequena infecção, às vezes uma infecção que começou com uma pulpite, por exemplo, e daqui a pouco vira um abscesso, daqui a pouco vira uma angina, né? E o paciente vai ter que, de repente, bater numa emergência hospitalar, às vezes com risco até graves, riscos graves. Então, deixando claro, pessoal, que, mais uma vez, CFO manteve agora há pouco, né, antes um pouquinho da live, CFO manteve a decisão de os dentistas brasileiros que estão sob a tutela aqui do nosso Conselho Federal de Odontologia, manter a quarentena, manter, na verdade, o isolamento somente para casos inadiáveis, né? E aí, o que fazer, Tiago? O que fazer se surge um caso desse, né? Como a gente, de repente, pode ajudar caso realmente um desses pacientes tenha um caso inadiável, uma urgência inadiável, né? E, na verdade, como a gente deve proceder nesses casos? Até mesmo em casos de pessoas mais idosas, que seriam o grupo de risco, né? Que seria o grupo de risco para o Covid-19, né? Como a gente poderia fazer? Recusar atendimento, eu acho que não é, de repente, a melhor conduta, né? Afinal de contas, nós somos profissionais de saúde, nós temos responsabilidades, nós somos, inclusive, treinados para lidar com essas situações, embora muitos se esqueçam disso, né? A gente, na faculdade, nas especializações, nos programas de formação continuada, todos eles têm tratamentos em casos de emergência, de urgência, e também tem as educações continuadas nas áreas de biossegurança, né? Então, na verdade, como a gente poderia agir numa situação como essa, caso ela exista, caso ela aconteça e caso seja necessário, né? Eu costumo brincar, dizer assim, é que nem, por exemplo, a gente tem um incêndio e o bombeiro não quer ir apagar o incêndio, né? A gente tem, às vezes, uma situação como essa e a gente não se negar um atendimento, eu acho que fica um negócio complicado. Mas aí, como a gente agir nesses casos?
Eu diria que nesse momento está até difícil para a gente. A gente vai ter que se colocar em risco. Vou dizer por quê, minha opinião. Isso, também acho. Não estamos com máscara aqui. Pelo menos aqui a gente não está. Um dos meus fornecedores locais, eu compro muito na internet, mas também algumas coisas localmente. Um dos fornecedores, eles fecharam as portas na quarta-feira da semana passada, porque eu atendi até sexta. Na quarta-feira fechou porque disse que não tinha mais condição nenhuma, porque já estavam invadindo a casa de material médico hospitalar, porque estavam até dizendo que estavam mentindo, dizendo que tinha máscara, e eles já não tinham mais máscara, já não tinham mais luva. Então você vê que a população ela já começa a ficar irritada, impaciente, mas a gente está vendo nos noticiários que não é só no Brasil não, nos Estados Unidos está em falta também de EPI. Então, imagina, se lá um país desenvolvido não estava preparado para essa pandemia, em alguns estados está tendo que ter realocamento de material, imagine aqui, que a gente, de certa forma, sempre é subjugado, né, Marconi, de que não está preparado, o sistema único não tem condição e etc e tal. Então, acho que nesse momento, se eu tiver que atender, e possivelmente devo ir na semana que vem, porque essa semana eu consegui controlar, mas pode ser que alguma urgência semana que vem eu não consiga. E daí eu não estou com máscara dessa N95 AP100, só estou com máscara tripla camada. Vou lá atender então um idoso, idosa, população de risco, que provavelmente está infectado, mas não necessariamente são eles, podem ter outros. Imagina, eu vou me colocar em risco, e aí eu coloco em risco meus familiares, querendo ou não, por isso que, como eu moro só, já estou até isolado, meus pais estiveram aqui, eu disse, os dois só entram de máscara, porque pela idade e tudo, vieram de manhã cedo logo aqui. Então, assim, no final das contas, a gente, nesse período que não tem o equipamento de proteção individual que deveria, a gente vai acabar se colocando em risco. Se você tiver, ótimo, você pode atender. Agora, não precisa do exagero. Não sei se você já viu uns memes aí do dentista cego, que tem clínica atendendo como se tivesse vestido da NASA, pô. A pessoa toda encapuzada com uma proteção. Na verdade, da NASA não. Sabe aquelas vestimentas de apicultor para bebê? Pronto, a galera tá indo longe, tá atendendo desse jeito, tá fazendo assim. Claro, é uma proteção, mas não acho só Thiago, nesse nível. Eu acho, Thiago, que em uma situação como essa, eu acho que a primeira coisa é tentar fazer um filtro inicial. Qual é o primeiro filtro? É tentar identificar a situação de risco do possível paciente, né? Por exemplo, se tem algum sintoma, se teve contato com alguém que teve sintoma, eu costumo dizer o seguinte, assim, faça uma via de mão dupla, ou seja, eu estou tentando te ajudar, agora seja sincero comigo, entendeu? Ou seja, me diga sinceramente se você teve algum tipo de contato, se você tem algum sintoma, etc, etc. Eu acho que é um filtro inicial. Não que isso assim seja uma barreira definitiva, mas eu acho que a primeira coisa, um filtro inicial, numa entrevista que você faça, mesmo que seja por canais de comunicação como rede social, por exemplo, eu acho que é importante, tá? E depois adotar todas as barreiras sanitárias de biossegurança, né? A máscara, ela está em falta para todo mundo, né? Alguns locais ainda tem, alguns locais não tem mais, alguns estados não tem mais, existem os exploradores em todo canto também, então a gente está com dificuldade também, tá? Mas as barreiras de biossegurança, elas são universais, né? E a gente tem que entender isso. Quando a gente aprende biossegurança, a gente aprende a lidar com o paciente como se ele fosse o cara mais contaminado do mundo. As barreiras muitas vezes são universais. Esses exageros que você está citando aí da roupa de apicultor, talvez às vezes ponha até mais risco, porque ele não vai conseguir ver direito lá, não vai conseguir atuar direito lá em tanta coisa que está acontecendo e talvez não exponha mais a acidentes. Eu não sei se você chegou a olhar lá na China e na Itália principalmente. Eu recebi um documentário, quem quiser eu mando depois aqui, eu coloco de novo no Instagram. Porque eu estou tentando evitar ficar colocando esse negócio de só notícia ruim, notícia ruim. Lá na Itália, alguns médicos, enfermeiros, estavam dando depoimento de que eles contraíram a doença porque foi na hora da remoção da roupa, porque está tudo contaminado. E aí não tinha para onde escapar.
não tinha como escapar, mesmo estando com aquele face shield, né? O escudo facial. Não tinha. Então, no final das contas, é difícil porque é um vírus, vai resistir em algumas superfícies aí por mais de 24 horas, em outras menos, até 24. Então, depende muito de onde é que está, qual é o clima. No final das contas, a gente tem um país bem diversificado no tocante a clima e regiões, a parte de povoamento. A gente sabe que tem lugares mais populosos, tem lugares que não são tanto. Mas eu recebi ligação, Marconi, de urgência, e o paciente disse, ó, estou tossindo, não sei se tenho, e eu falei, não tenho como te atender. Sugestão, vá na urgência, tinha plano da Unimed, sugeri que fosse na urgência, porque estava com dor, era no siso, e disse, eu não tenho nem a máscara adequada, te agradeço por ter sido sincero, e mandei ir para a urgência. Não sei qual foi o desfecho, mas até onde a gente acompanhou, a pessoa foi para a urgência, sim. Então, no final das contas, a gente está vivendo um momento até difícil. E a ADA, ela até traz aqui, ó, o atendimento que requer atenção imediata. Eles não estão chamando mais de emergência, estão chamando agora de urgência. Qualquer pulpite, pericoronarite que já está incomodando o paciente, por quê? Para, como você disse bem, evitar uma progressão para um caso pior. Qualquer alveolite, principalmente seca, porque a gente acaba tendo que trocar ali o curativo, mas depende do protocolo. Eu chamaria de alveolite, porque não vamos entrar no mérito da controvérsia do tratamento. Fraturas dentárias, traumas dentários, a gente já falou, e até ele coloca bem aqui, assim, ó, em cimentação de coroa, se a ponte ela acabou caindo. Eles colocam isso como uma certa urgência. Minha mãe está passando por uma dessas, porque caiu, a coroa está na fase do provisório, um dos meus amigos protesistas está fazendo, e ele não quis sair. Eu disse a ele, não, fique tranquilo que eu sei que, querendo ou não, o prédio está fechado, que você atende tudo. E eu disse à minha mãe, dá para você, tá com dor? Ela, não. Então pronto, deixa isso para depois que passar essa confusão toda. E biópsias de tecidos anormais. Por quê? Porque câncer e patologia não vai respeitar pandemia nenhuma. Eles colocam aqui. Ainda colocam como urgente, Marconi, só para eu concluir essa parte. Cáries extensas, mas até falam bem assim, não é para fazer a restauração definitiva, fazer provisória. Aquela técnica DRT, do ionômero, por exemplo, remoção de pontos, para não deixar os pacientes com pontos, e eu recebi várias mensagens de colegas aqui do estado, Tiago, você está indo para o consultório? Se você tiver, posso mandar meu paciente para você tirar os pontos? Eu disse, não estou indo não, e também estou com um paciente com pontos. Graças a Deus, os que estão com pontos, todos por coincidência são reabsorvíveis. Todos. Dei sorte, mas podia não ser. Não ser. Ajuste de próteses em pacientes que sofreram radiação recente. Não dá para esquecer desse público, porque, querendo ou não, a gente predispõe a osteoradionecrose. Ajuste de próteses que estão machucando o paciente, e o mesmo vale para a ortodontia. Substituição de preenchimento temporário em pacientes que estão com acesso para endodontia com dor, está fazendo tratamento endodôntico e ainda está doendo, tem que trocar, senão pode abscedar e causar uma coisa muito pior. E além disso, foi da orto que eu falei. Então vejam, o bom foi que a American Dental Association ela destrinchou bem e mandou para o mail listing de todo mundo de lá dos Estados Unidos. Então, a galera sabe quando saiu ou quando não. Aqui eu vejo no Instagram, aluno meu e ex-aluno que está indo atender, e aí fica colocando. Eu vi mensagem de denúncia lá no dentista cego, eu sinto o dentista cego porque ele publica muita denúncia. De dentista que colocou lá, enquanto vocês estão mofando em casa, eu atendi 20 pessoas hoje. Aí você vê que é uma ignorância tão grande das pessoas que até ficam se aproveitando no momento. Porque, você está em casa, não vai ganhar dinheiro, então eu vou ganhar o dinheiro do seu paciente. Eu vi alguns fazendo isso no Instagram. Eu vou ser sincero, quando eu vejo isso, eu dou um follow, eu paro de seguir, eu não quero nem ver mais essa pessoa. Pois é, eu já tive inclusive o movimento contrário, né? Quando alguns inclusive tentaram marcar alguma coisa que a gente foi sincero, foi honesto e ao mesmo tempo foi seguindo as resoluções e a evidência científica mais atual, até recebemos elogios, né? Não, vocês estão certos, é isso mesmo, vamos respeitar o momento.
Se dá para aguardar, a gente vai aguardar. Eu tive vários procedimentos cancelados, que estavam agendados, foram cancelados. Uhum. E na grande, imensa maioria das vezes, se você quer fazer um marketing positivo, nada melhor do que ser honesto com o seu paciente, nada melhor do que ser sincero, nada melhor do que ser baseado em evidências, não é achismo. A gente está defendendo aqui coisas que estão preconizadas para o mundo todo dentro de uma evidência atual, tá? Então, assim, quando a gente faz esse tipo de contato, em vez de receber o unfollow, né, em vez de receber, na verdade, o reject, na verdade, a gente está sendo agradecido por isso, pela consciência, pela a consciência social, inclusive, do momento que exige, né? E aí é isso mesmo, é caso restrito, é caso de urgência, possivelmente você, como falou, vai ter que se expor na próxima semana, mas assim, isso tem acontecido com algumas pessoas que eu conheço e até mesmo comigo, de ter que de fato atender um desses casos, né? Porque não espera, né? A gente não pode se dar o luxo de esperar 30 dias, 45 dias, muitas vezes, para alguns casos como esse que você citou aí pelo documento da ADA, né? E aí, pessoal, é aquela história, é biossegurança total, na verdade, você adotar os princípios de biossegurança e, principalmente, fazer aquilo que tem que ser feito com bastante segurança e filtrando alguns casos, como eu acabei de dizer antes, né? Por exemplo, tentando identificar e filtrar algumas situações para que você também não se exponha gratuitamente ou se exponha de uma forma desnecessária, né? Eu costumo dizer que a biossegurança começa muitas vezes até antes do paciente chegar no seu consultório, né? A gente tem feito, por exemplo, orientação até para a limpeza dos botões lá do elevador, né? Então, na verdade, qualquer superfície agora ela é passível de vamos dizer assim, de transmissão, de contaminação e etc, etc. Então, de uma forma geral, o prédio todo, vamos dizer assim, está sobre cuidados, né? Não só o nosso mocho, não só a nossa cuspideira, não só a questão ali do foco, mas o prédio todo está sobre cuidados. Aqui no prédio que eu moro mesmo, instalaram aquele dispenser, né, de álcool gel em vários lugares. Tá tudo fechado, as áreas em comum, né, comunitárias, como deve estar no prédio de todos vocês. Aqui também. Mas aqui também. A gente passa por 3 portas. Quando você sai da segunda, tem um dispenser para garagem, para cada andar da garagem que colocaram. Então, tudo isso são cuidados comunitários que a gente tem que ter, como o Marconi falou bem, que um botãozinho, não sei se vocês viram o vídeo, e o vídeo foi de origem acho que chinesa ou japonesa, que a pessoa tocava no botão do elevador e contaminava ele. E aí o próximo vinha, se contaminava o saco do pão, contaminava o entregador do iFood, que contaminava não sei quem. Quando você via, você já tinha um spreading, um espalhamento gigante do vírus. Então, no final das contas, eu acho que o resumo que a gente pode tirar disso tudo que a gente está falando é: urgência e emergência não é consulta, não é harmonização, não é cirurgia eletiva, não é restauração definitiva, não é lente de contato, não é instalação de implante. Inclusive, no documento da ADA, Marconi, ele coloca aqui, última folha, todos os procedimentos que não são urgentes. É isso tudo que eu estou falando. Por quê? Para ficar claro para as pessoas. Porque está tendo multa em vários lugares do planeta de quem está abrindo o consultório, de quem está atendendo, de pessoas que estão tramitando na rua. Não sei se vocês viram vídeo de gente que se vestiu de cachorro, se aquilo é verdade ou não, para sair na rua. E foi perto. Eu vi o do dinossauro. O do dinossauro viralizou. Não vi o dinossauro não. É cômico, cara. Você precisa ver o do dinossauro. O cara foi pegar jornal vestido de dinossauro. E o pior é que quando ele andava, a roupa do dinossauro imitava o jeito total de um Tiranossauro Rex. É muito hilário esse vídeo. Quem puder, assista aí. Mas foi preso, mas foi preso também. Não, o do cachorro saiu correndo. Não sei se conseguiram pegar ele, não. O cara tava andando de 4 com as mãos no chão, pô. Liga. Isso aí. O desespero também muito grande. Tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente de odonto, nós somos prejudicados, como todo mundo está sendo,
eu acho que eu consigo dizer, não sei se você vai concordar, Marcelo, eu conversei com alguns colegas e amigos advogados, médicos, e aí eu falei, eu acredito que a minha área é a mais tolhida de todas, conforme, comparado com vocês. Aí ele, não, mas por quê? Porque como a gente está lá no topo da pirâmide de risco, os pacientes também não vão querer ir para o consultório, pelo menos não no início, na volta. Então, assim, a gente ainda vai ser prejudicado no retorno. Eu estou prevendo isso e não estou querendo ser pessimista, não. Eu sou otimista, mas eu também sou realista. Tem que estar a par do que provavelmente vai acontecer. Então, a gente tem que, assim, nesse momento, se segurar, porque não é um momento de fazer gastos desnecessários para quem não está podendo. É segurar, aproveitar que o financiamento foi adiado para 60, talvez vai ser para 90 dias. O CFO acho que colocou para final do ano, né, o pagamento. O ideal é que eles cancelassem essa porcaria, mas não vão cancelar pelo visto. Tem muita gente fazendo consulta pelo WhatsApp, eu faço consulta online, já fazia antes. Agora, não é consulta, é pré-consulta, tá? Então, tomem cuidado, pessoal, que o que foi liberado da Alguém está perguntando aqui, inclusive, isso, Tiago. Foi uma pergunta. Camila, não é consulta. A forma correta é denominada de pré-consulta, tá? Eu vou, quando acabar aqui... Né? Quando acabar aqui, mais outra coisinha para eu colocar para vocês, o banner que eu tenho publicado da teleodontologia, o Doutor ao Vivo. Aproveitem que está gratuitamente. Eles estavam planejando começar a cobrar agora ao final do primeiro semestre, ou era 100 ou era 200 reais por mês. Então, nessa fase da pandemia, nada mais justo, é uma startup, ela ainda está, como é que eu posso dizer, deixando o negócio ainda afinado, alinhando algumas coisas, como por exemplo a cobrança direto do site, ainda não está acontecendo, mas eles têm uma plataforma própria, Marconi, como essa que a gente está aqui. Sim. Só que a diferença é muito superior ao Instagram, ao Facebook. Sim. Você tem um lugar que você manda seus exames, antes até da consulta, que tem um agendamento, o paciente entra numa sala de espera, aí nessa sala de espera você pode ir analisando enquanto o paciente vai aguardando, depois entra para consulta, são 40 minutos, até 40 minutos de consulta, para não ficar um negócio também muito extenso, e é chamado de pré-consulta, tá certo? Então, Camila, no final das contas, eu não vi o Conselho Federal de Odonto se prontificar a falar algo sobre isso, mas como tudo na gente é praticamente baseado no CFM, no Conselho Federal de Medicina, se o Conselho Federal de Medicina, em caráter de urgência, liberou essas pré-consultas, eu estenderia isso para dizer que o biodonto não poderia dizer que não para a gente, tá? É uma forma que eu acredito de pelo menos estar entrando um pouco de dinheiro no caixa de todo mundo, de estar alinhando algumas consultas e planejando o procedimento. Só Deus sabe se para abril, se para maio, se para julho, se para agosto. Só os próximos dias dirão. Jobe está fazendo uma pergunta. Decidir atender a urgência, por exemplo, pode partir para o tudo ou nada. Imaginemos uma necrose pulpar, uma pupila. Necessária alta rotação. Boa pergunta, Jobe. Boa pergunta. Vai fazer o aerossol. Vai fazer aerossol e aí vai contaminar tudo. E se você não tiver com a máscara que deve estar, eu acredito que você deveria fazer o seguinte. Eu passava a bola para outro colega que tivesse, ou se alguém pudesse ceder uma máscara, não usada, tá? Uma máscara nova dessa, porque concorda, Marconi? Aí já são outros 500, né? Na verdade, a questão que a gente está no topo da profissão de risco, né? Por conta da geração de muito aerosol no procedimento e da proximidade que a gente atua na boca do paciente com os fluidos da boca, de uma forma geral, né? Enfim, a questão do aerosol, eu diria o seguinte: se partir para o atendimento, né, na verdade, se for necessidade partir para o atendimento, seja ele com alta rotação ou não, né, mais uma vez, todo cuidado com a biossegurança, né? Ou seja, descontaminar tudo antes, descontaminar tudo depois e utilizar, por exemplo, o que está sendo preconizado também, alguns jalecos descartáveis, né? Então, na verdade, jaleco, máscara, gorro, todo EPI descartável, para que você, de fato, se for necessário mesmo,
descarte tudo isso após o procedimento. E óculos de proteção, que na verdade é muito importante a questão da proteção ocular, né? E, enfim, eu diria isso. Se tiver que fazer, primeiramente, faça uma pré-triagem do seu paciente, veja se ele é realmente um dos grupos de risco, se vai precisar fazer o atendimento, a biossegurança redobrada e utilizar EPI redobrado, descartável e fazer toda a descontaminação após, né? Após o atendimento, se for o caso, né? Eu praticamente, na verdade, diria que para qualquer situação, as medidas mais básicas que a gente pode adotar são: onde chegar, lavar as mãos, né? Onde você precisar ir, ter cuidado com superfícies, seja ela do seu consultório ou não. Na verdade, você tem já uma pandemia comunitária, né? Então, onde você precisar ir, qualquer lugar é passível de transmissão. O dentista está mais exposto porque gera esse aerosol e, consequentemente, o aerosol deve ser combatido com barreiras de segurança. Aquela máscara do Face Shield, né, o escudo, ela pode ajudar porque ela é uma barreira maior, né? É uma barreira maior do que só a máscara e só o óculos de proteção. Ela é uma barreira quase que cobre a face toda, né? A face toda já seria uma barreira adicional. Então, na verdade, o que eu diria é isso: se precisar atender e você fizer esse filtro inicial do paciente, ele for sincero com você ser sincero com ele, precisar atender, atenda com muita barreira de segurança e atenda também com humanização. Eu acho que a gente não pode também esquecer que ali tem um paciente que está passando por uma necessidade, ele só está indo muitas vezes porque é uma urgência, ele só está indo muitas vezes porque precisa, e ele só está indo muitas vezes porque ele está acreditando em você, ou a mim, ou a qualquer outro profissional de saúde, a sua saúde e também o seu bem-estar. Então, na verdade, a gente tem que entender que a humanização nesse atendimento, e não atender com uma certa, vamos dizer assim, uma discriminação, não é isso, nem tampouco fazer nenhum tipo de julgamento por conta disso. Mas, às vezes, a gente sabe que vai ter paciente que vai precisar e vai precisar mesmo, né? E a gente vai ter que acolher e tentar fazer aquilo que é necessário e aquilo pelo qual a gente pode e deve fazer como medida de segurança mútua, tanto para ele quanto para a gente. Mas eu concordo com o que Joba disse aí, Marconi. Difícil, reflexão nesse momento, né? Porque a gente sabe que pode ser contaminado no próximo atendimento. Isso é fato, né? À toa que a maior discussão depois do comentário de Bolsonaro há 2 dias é essa, né? E aí, a gente está na linha de frente, não sei o quê. Aí, as duas vertentes. Quem está preocupado mais com as contas do que com a possibilidade de contaminação e quem está mais preocupado com a possibilidade de contaminação. Eu diria que as duas preocupações são extremamente importantes, só que no final das contas a gente vai acabar atendendo. O Marconi vai sair de casa 1 hora, eu também vou ter que sair, Jober, você também que é da área de cirurgia vai sair, e a gente fica de mãos atadas às vezes porque não tem o que fazer. É usar, como o Marconi falou aí corretamente, é usar todas as barreiras possíveis e tentar fazer a prevenção para não depois ter que cair no tratamento curativo, que aí sim a gente pode cair numa problemática maior. Mas acho que é isso, né, Marconi? No final das contas ainda gera reflexão. Com certeza, gera muita reflexão, e eu acho que o discernimento e o bom senso de cada um vai guiar na decisão mais acertada, né? Como eu falei, na verdade, por exemplo, às vezes a gente se depara com uma situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está muito tempo confinado dentro de casa. Você ainda não, Tiago. Você é solteiro, não sei, mas não tem filhos. Mas ainda imagina não. Crianças correndo dentro de casa, crianças entediadas correndo dentro de casa. A gente sabe pela literatura, por exemplo, até postei um vídeo no YouTube sobre isso, quem puder assistir, assista, tá? Em relação a essa questão de trauma dentoalveolar na nossa casa, né? Naturalmente, a nossa casa já é um local, as casas das crianças já é um local onde ocorre muito trauma dentoalveolar. Imagine agora em confinamento, né? Então, na verdade, é um risco real de uma criança dessa correndo para lá e para cá
levar um escorregão, bater a boca no chão, quebrar um dente, ou então avulsionar um dente, ou então, de repente, ter uma luxação lateral num dente como esse. Isso é uma situação de urgência, isso é uma situação que requer atendimento imediato. E aí, a gente vai chegar e vai dizer não também para uma criança como essa, ou não para os pais? Eu acho que a reflexão ela é bilateral também. E, ao mesmo tempo, também, sabe, Tiago, eu invisto muito, por isso que a live hoje também é muito nesse sentido de adotar medidas preventivas, né? Adotar medidas preventivas. Se você sabe que vai ser difícil, qualquer coisa que você procurar nesse período, inclusive serviços públicos estão com muita dificuldade também. Aqui em Caruaru, estamos com limitação de serviços que ainda estão atendendo algumas urgências, muita limitação nesse sentido. Então, se alguém tiver sã consciência, vai saber que vai ser difícil para todo mundo. Você achar um local, achar um profissional que esteja fazendo, que esteja habilitado e esteja fazendo, e ao mesmo tempo também o profissional querer se dispor a fazer isso. Então, na verdade, é difícil para todo mundo. Então, medidas preventivas, eu acho que elas são fundamentais, né? Então, por exemplo, eu sou pai, eu tenho aqui acompanhado as brincadeiras e tentado, muitas vezes, conduzir de uma forma para evitar traumas, né? Para evitar pancada aqui quedas aqui das crianças, protegendo algumas áreas aqui da casa que são áreas consideradas, vamos dizer assim, de risco, né? A gente tem essa preocupação porque eu sei que se por acaso acontecer, vai ser difícil, vai ser realmente um caos. E imagine também aquele paciente que, por exemplo, um exemplo, como você falou, esses casos de urgência aí, alguns deles, inclusive, podem ser prevenidos. Por exemplo, eu vou higienizar muito bem minha boca para não acumular biofilme, não acumular tártaro, porque se eu sei que eu tiver uma pericoronarite, meu amigo, vai ser difícil achar um grupo que esteja atendendo. Não é verdade? Nessa então, época, reforça a prevenção, galera. Reforça a prevenção. O paciente tem que escovar bem os dentes nessa época para precisar o mínimo possível da gente. Porque não vai ser fácil não encontrar. Eu digo porque uma das ligações, eu não fui o primeiro. Eu acho que eu fui o segundo ou o terceiro. E a pessoa disse, caramba, tá difícil. Aí foi quando eu fui o único que sugeriu. Por que você não vai na urgência hospitalar? Porque seu caso cabe. Talvez uma medicação intramuscular, intravenosa, já dê um relief, dê um alívio a você. Então, no final das contas, assim, prevenção nessa fase, gente, é o que há, é o necessário, que nem Marconi está falando aí. Eu chamo a atenção também de outro fato que merece também reflexão, é que nesse período algumas das emergências estão superlotadas, estão abarrotadas e estão com muita demanda. E aí, por outro lado, se dirigir a uma urgência muitas vezes pode ser um fator de risco a mais de contaminação. Então, na verdade, é aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, na verdade, a gente tem essa dificuldade até para indicar uma urgência odontológica, aliás, uma urgência médica, porque eu sei que nesses ambientes estarão tomando uma série de medidas lá, com muita gente, muita demanda. Eu tenho alguns colegas médicos que têm falado isso, né? Inclusive, algumas correntes aqui positivas, eu não sei aí se está acontecendo, mas aqui, por exemplo, já está acontecendo, de ajudas mútuas até no prédio, né? Algumas pessoas estão se dispondo a ajudar para evitar a ida para casos muito simples a hospitais, como a compra de um medicamento, a prescrição de um medicamento, aqui também. A avaliação simples e rápida de um paciente. Então, tem alguns colegas médicos que estão fazendo isso de forma comunitária. Eu acho bacana isso, para evitar que o deslocamento a uma urgência predisponha a um contato com gente que lá está suspeita do Covid, às vezes. Entendeu? Então, é uma reflexão também que a gente tem que fazer. E eu também queria pegar o gancho aqui do Dr. Jober, né? Jober, ele falou em medidas farmacológicas, né? A contraindicação do uso de ibuprofeno, pessoal. Fica claro isso aí, a contraindicação do uso do ibuprofeno é a única medicação até agora, Tiago, não sei se você viu alguma coisa mais evidente. Só isso mesmo. Mas até agora a evidência científica tem falado sobre isso, sobre a questão da contraindicação do uso do ibuprofeno e seus derivados, comercialmente falando, o alívio, né? Na verdade, a gente pode ter a evidência que tem mais atual, ela
enfim, é baseada em alguns casos que aconteceram justamente para não ter uma relação positiva aí com o Covid, tá? Professora Paloma aqui presente, satisfação recebê-la aqui na nossa live. Pois é. Né? Obrigado, Abração, Paloma, professora. pela presença. Abração também, professora. Amigo Mas é Lucas isso. Renan aí. É isso aí. Enfim, alguém tem alguma já vai dúvida? Acabar. Falta 4 minutos, viu, Marconi? Isso, tô ligado, rápido. tô ligado. Então aí, quem tá gostando, pessoal, dá um coraçãozinho aí pra gente, bota um gostei aí, dá um coraçãozinho aí, vamos... Printa, é bom printar, pessoal, porque aí Marconi vai deixar a live salva, aí vocês printam, eu vou colocar nos stories o aviso que tá printado, aí o pessoal vai no Instagram de Marconi e aí assiste a live. Então, é bom para quem não assistiu poder assistir, beleza? É só printar a gente. Marconi, meu Perfeito. amigo, temos que fazer isso mais vezes. Obrigado pelo certeza. convite. Acho que o tema foi extremamente pertinente, porque a gente trouxe as informações da American Dental Association, já que está faltando aí um posicionamento nesse quesito do Conselho Federal. Então, fizemos a nossa parte, né? Pelo menos quem esteve aqui com a gente e quem vai assistir, depois vai ficar com uma contribuição aí positiva para esse momento do mundo e da odontologia em específico.